Beleza. Luana, Lins, Henrique, Duda, Luara, abrindo a câmera, por gentileza. Galera, se liga nesse mapa que tá ali na página 146, tá? E comparem ele com o mapa. Ah, não, é depois que eu vou pedir para comparar. Pode ficar tranquilo. Depois, um pouquinho mais para frente. Primeiro eu quero fazer com vocês essas tarefinhas ali, ó, trocando ideias, da página 146, tá? Deixa eu anotar quem chegou agora. Yasmin. Bom dia, Yasmin. O Henrique tá aí. Luísa chegou. Tudo bem, Luísa? Estava sumida. Falta o Giovanni e a Camila. É isso? Tá. A gente viu na última aula, né, que o clima predominante é o clima temperado. Lembram disso? E daí tem o temperado. Tá mutado? Não, vocês não estão me ouvindo, gente? Henrique? Tô ouvindo. Tudo ouvindo. Tá, obrigada, gente. Henrique, quem sabe é o seu computador? Quem sabe se sai e volta de novo? Mas volta, cara. Enfim, percebam que tudo que está numa cor esverdeada ali no mapa é o clima temperado, ou seja, o predominante, então, do continente europeu, certo? Só que ele é diferenciado em temperado continental e temperado oceânico. Galera, o oceano, ou seja, né, a proximidade com o mar e a continentalidade são fatores que vão interferir no clima, tá? Como é que o oceano vai interferir no clima, né? Como é que a proximidade com o oceano vai interferir no clima? Ele vai trazer mais umidade. É só a gente lembrar que Florianópolis, estamos numa ilha e é muito comum várias casas terem muita umidade, né? É muito comum, sei lá, a gente pegar os sapatos que não usa, né? Principalmente agora na pandemia, não estamos usando muito sapato e ele está todo verde, assim, né? Enfim, por causa da umidade, porque a gente está muito próximo do mar, tá? Só para trazer um exemplo bem próximo de nós, tá? Outro exemplo, a gente vai ter maior quantidade de chuva, certo? E a gente vai ter temperaturas que elas são mais equilibradas, elas não variam tanto, tá? Então, essas são características da influência do oceano, dessa proximidade com o mar, certo? E é o que a gente vai encontrar, então, no clima temperado oceânico, tá? Que a gente percebe na cor verde mais clara naquele mapinha, certo? Já a cor verde mais escura, tá? Que pega toda a Rússia, né? Enfim, grande parte da Rússia, né? Na Rússia tem um pouquinho do clima polar lá em cima, mas toda a parte da Rússia europeia, tá? E outros países ali, Finlândia, enfim, tá? Já vão ter uma influência da continentalidade, tá? Você vai ter, então, temperaturas que vão variar muito ao longo do ano, certo? Você vai ter pouca umidade, pouca chuva, tá? Ao contrário, então, do oceânico, beleza? Reparem que essa resposta, isso que eu acabei de falar, já corresponde à questão 1, ali do Trocando Ideias da página 146, que pergunta o seguinte: quais são os dois climas que predominam em maior parte do continente europeu? Quais fatores mais influenciam esses climas? Tá? Então, a minha resposta, né, já contemplou essa primeira pergunta do Trocando Ideias, tá? Na segunda pergunta, tem o seguinte: descreva os dois climogramas associados a esses tipos climáticos em que países
essas cidades se localizam. Nicolas, em qual cidade que está aqui representada do clima temperado continental? Moscou. Ali numa... Uhum, perfeito. Lins, do clima temperado oceânico? Bruxelas. Uhum. Agora, Luísa, você consegue ver o climograma ali embaixo de Bruxelas? Como é que você descreveria esse climograma para a gente? Por que você está sem livro, Lu? E você não tem a senha para entrar lá no plural, para ver ele digital? Mais alguém está sem livro, gente? Porque daí eu tenho que projetar aqui na tela esse mapa, esse climograma, para vocês conseguirem fazer. Acompanha aí então, Luísa, ó. Já estava aberto aqui. Só vou dar um zoom aqui, ó. Bruxelas, Luísa. Tá vendo o climograma? Você tem microfone, Luísa? Ah, só um detalhe, né? No começo da aula que eu estava perguntando como é que estavam as provas de vocês e vou marcar uma prova com vocês. Para a prova vai ser preciso vocês terem câmera, tá? Todo mundo com câmera, câmera aberta, onde eu consiga ver vocês, tá? Não é uma escuridão, não é só a metade do rosto, beleza? Luísa, tá me ouvindo? Você tá vendo a projeção na tela? Você pode responder com o seu microfone aberto? Não tá. Ah, tá, sim. Lu, dá uma olhada no Oi. climograma de Bruxelas. Escreve ele para nós. Não sei, prof. Não sabe? Não, Sabe o que é um climograma? sei. Tá. O que mede um climograma? Temperatura, chuva. Temperatura e chuva, que aqui tem o nome pomposo, formal de precipitação, beleza? E daí, olha só, ele é um gráfico. O climograma é um gráfico de barras e um gráfico de linha, os dois juntos. O que vai medir temperatura, o que vai medir precipitação? A chuva tá em azul e a temperatura tá na linha vermelha. Uhum, perfeito. Qual é a variação de temperatura ao longo do ano? Aqui embaixo a gente tem os meses, de janeiro a dezembro. Ela vai subindo de janeiro até julho e depois cai. Uhum. A variação é de mais ou menos quantos graus aqui, ó? De 0 a 20. 15, 20 graus. Perfeito. E a chuva? Chuvará do ano inteiro, né? Com o máximo ali de 45, 50 milímetros. Né? Ah, não, perdão. 90 milímetros. É o lado de cá, né? O lado azul. Beleza. E daí, com essa característica de chuvarada, né? E pouca variação de temperatura, tá? A gente vê que o fator oceano vai estar interferindo na cidade de Bruxelas. Beleza? Moscou, por favor. Matheus, você pode fazer a apresentação aqui do climograma de Moscou, por favor? Claro. Então, de janeiro até mais ou menos abril, a precipitação da chuva continua a mesma. O pico de temperatura média mais alto fica logo em julho, e o pico de temperatura mais alto seria de 15 graus, e a mais baixa temperatura seria de -10. Uhum. Massa. E a Obrigada, precipitação Matheus. mais alta foi em julho e agosto, que com mais ou menos 70 de precipitação. Milímetros. Uhum. Massa. Perfeito, Matheus. Isso mesmo. Então, apresentado, né? A gente vê que esse é um exemplo, então, do temperado continental. Certo? Para finalizar, então, 3, descreva o climograma correspondente ao clima mediterrâneo. Qual o principal fator que influencia o clima mediterrâneo? Em que país fica a cidade que o representa?
Galera, dá uma olhada no primeiro parágrafo, aqui, ó, da página seguinte, da página 147, tá? A Estela pode ler para mim esse parágrafo, por gentileza? Bom dia, Giovanni. No continente europeu, entre a latitude 45 norte e o círculo polar ártico 66 norte, predomina o clima temperado. Ai, perdão, meu amor, perdão, é na página seguinte. Desculpa, é na página 148. Tá. Desculpa. No sul do continente, em áreas situadas próximas ao mar Mediterrâneo, predominam invernos amenos e chuvosos, porém com verões bem quentes e secos. Em razão da influência de massas de ar que provém do deserto do Saara na África, esse clima é denominado Mediterrâneo. Continua? Cobrindo menores extensões. Há também na Europa os climas semiáridos, sobretudo no sul da Rússia, em direção ao deserto da Ásia Central, de montanhas, sobretudo no sul do continente, devido às elevadas altitudes, e polar no extremo norte, devido ao fator latitude. Legal, Estela. Então, até esse ponto aqui, né, responde aquela questão lá do trocando ideias, né? Qual é o principal fator que vai influenciar esse clima mediterrâneo, gente? Tá? São as massas de ar que provêm lá do deserto do Saara, tá? Quais são as características? Invernos amenos e chuvosos, verões bem quentes e secos, tá? Onde é que está, que cidade que esse climograma está representando? Atenas, que fica na Grécia, beleza? Está aqui, então, esse climograma representando essas características. E daí a Estela deu sequência ali na leitura, né? Aqui, né, falando de clima semiárido, né, no sul da Rússia, é só um trechinho ali que a gente vai encontrar na cor amarela, nesse mapa, certo? Nesse mapa aqui, Luiz, ó, para você que está sem mapa, tá? Um trechinho do semiárido. E lá no extremo, tá? A gente vai encontrar o polar. Não se confundam com o Mediterrâneo, que está aqui embaixo, né, que são os países banhados pelo mar Mediterrâneo, beleza? E o clima de montanha. Lembrem que a altitude, quanto mais alto o relevo, certo? Mais frio vai ser. A altitude é um fator que vai interferir no clima, tá? Por exemplo, La Paz, em Bolívia, está a 3.000 metros de altitude, tá? Goiânia, aqui no Brasil, Goiás, tá? Está na mesma latitude, mas não tem a mesma altitude. Consequentemente, a gente vai ter um frio bem maior em La Paz, por exemplo, tá? Um outro fator, então, além da altitude, tá? Que vai estar mais frio, é a latitude. A gente sabe aqui que a latitude, né, é próximo dos 66, né? É lá no Círculo Polar Ártico. Consequentemente, mais próximo dos polos, mais frio. Mais próximo do Equador, menos frio, mais quente, porque tem a radiação solar. Tá claro isso, gente? A gente já viu o clima em diversos outros momentos, né? Mas queria só deixar claro essas características de modo geral do clima e esses exemplos, então, do continente europeu, tá? O que é legal aqui da gente pontuar são esses ventos do oeste, tá? Que justamente essas correntes, tá? Essas correntes quentes que a gente vai perceber aqui, ó, todas essas setinhas vermelhas, tá? Vão possibilitar esses ventos do oeste, tá? E esse vento do oeste, ele vai, consequentemente, ser positivo para geração de energia eólica, tá? É muito comum você ver em vários países europeus, tá? A Alemanha se destaca, mas tem vários outros, seja em terra firme ou seja dentro do mar, grandes parques eólicos, tá? Isso daí, então, é uma fonte de energia alternativa, né? Enfim, que depende basicamente do vento, né? Lembrando que o Brasil também utiliza essa fonte de energia, né? Principalmente no Nordeste, tá?
Eu tirei a apresentação, mas eu quero continuar aqui. Eu quero fazer uma relação, agora sim, gente, uma relação do mapa de clima com o mapa de vegetação, tá? Lembrando que, né, as diferenças climáticas, né, associadas ao solo, tá, vão determinar a vegetação, as formações vegetais, tá? Então, dá uma olhada, compara o mapa lá do clima com o mapa da vegetação original, lembrando que isso aqui, né, não tem, então, a interferência humana ainda. Que correspondência que a gente pode fazer, gente? A tundra, que é uma vegetação de climas mais frios, está ao norte. Que clima, Tiago? A tundra, Tundra é uma formação vegetal. Você está associando com qual clima? polar, Uhum. Polar e um pouco do temperado também, né? Isso aí, polar. Uhum. Que outra associação, Vitor? Que essas vegetações de montanha são exatamente onde está no mapa o clima de montanha. Então não tem. Uhum. Praticamente corresponde às montanhas, em relevos Massa. mais altos. Massa, uhum. Toda essa parte verde. São 2 tipos de florestas, né? Que a gente pode associar com que clima? Bruno, fala aí. As florestas coníferas e as temperadas, Uhum. elas podem se associar com o clima temperado continental e oceânico. Uhum. Perfeito. Faltou algum? Luana. Oi, próximo. O que faltou para a gente fazer a associação de clima com formação vegetal original? O semiárido já foi? Ou não? Qual? O semiárido. Ainda não foi. Com que vegetação está associado? Qual a estação? Não sei, prof. vou falar? Não, a Luana sabe. Está na cor amarela, Luana. Compara o mapa da página 140. Mas eu tenho que falar a vegetação que predomina ali, não é? Não, olha só. No mapa de clima, a gente tem em amarelo o semiárido, beleza? No mapa de vegetação, em amarelo, a gente tem qual vegetação? Formação vegetal. Ah, tá aqui o mapa. Ah, tá. A gente tem a steppe. Aham, perfeito. E em rosa, a gente tem que vegetação? Mediterrânea. Uhum, que vai estar associado com o clima Mediterrânea. de mesmo nome, Mediterrâneo. Beleza? Então, a gente sabe que o clima e o solo são os fatores principais para esses tipos de vegetação, né? Pessoal, algo que é muito, muito interessante da gente saber, tá? Recentemente foram feitas pesquisas, tá? Em campo e com imagens de satélite também, medindo a absorção de CO2, de dióxido de carbono, né? Que é o que a gente libera com as nossas atividades industriais, o que sai do cano, né, de descarga do nosso carro, do ônibus, certo? Ou das queimadas, tá? Então, essa absorção do CO2, do dióxido de carbono, tá? Foi feita recentemente uma pesquisa em campo e uma medição também por satélite que comprova que essas florestas, a floresta de coníferas, tá? E a floresta temperada, elas absorvem muito mais, 2 vezes mais do que se previa, tá? Então, manter essas florestas em pé, né?
sem a expansão de cidades ou sem a retirada dessas florestas da Europa para a agropecuária ou outras atividades industriais de modo geral, tá? É muito positivo, né? É positivo pela questão de absorção de CO2, tá? É positivo também porque a gente vai encontrar, em alguns casos, né, nascentes de rios, tá? Nessas florestas, certo? Que muitas vezes, né, protegem os morros, né, desses relevos mais altos, onde ficam essas nascentes também, certo? E, é claro, é importante pela vida que tem uma floresta, né? Pela biodiversidade, pelos ecossistemas que a gente vai encontrar ali, tá? Só queria trazer essa informação extra, então, que não está no livro, mas que é muito importante mundialmente, né? A questão climática, as alterações climáticas interferem o mundo todo, né? E manter essas florestas, então, em pé é importante não só para o continente europeu, mas para todos nós, tá? Pessoal, algumas características, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa, não. Eu só queria agora falar algumas características antes de terminar a aula, né, dessas florestas, tá? Que pena que a Camila não veio, porque ano passado a Camila apresentou um pouco da floresta temperada e da taiga do continente americano, se eu não me engano. Mas, o que a gente vai encontrar na floresta temperada, gente? Dá uma olhada nessas características. Caducifólia, né? Ou seja, as folhas caem num período do ano, tá? No outono, no caso, né? E renascem na primavera. Eu não sei se vocês se recordam daquele vídeo que eu mostrei para vocês lá no 6º ano, onde tinha a passagem do tempo de um ano, pelas 4 estações, né? E a mudança da paisagem. Eu estava querendo discutir mudança de paisagem ao longo de um ano, né? Que naturalmente muda. Enfim, a gente via naquele videozinho de 1 minuto, se eu não me engano, as florestas cheias de neve, né? E depois com folhas nascendo, depois com folhas amareladas, algumas com folhas vermelhas, depois as folhas caindo, enfim. Não sei se vocês se recordam, mas dá um exemplo, então, desse tipo de floresta, tá? Esse tipo de floresta, ele foi devastado, na verdade, né? O que a gente vê aqui nesse mapa, tá? É de vegetação original, só lembrando disso. Foi devastado por quê? Para a construção de cidades, né? Para a construção de indústrias, tá? E hoje, na verdade, né, tem as cidades, as indústrias, as agriculturas, né, grande parte de meios de transporte, tá? A taiga, que é aquela que corresponde ao clima polar, é isso? Deixa eu ver se eu não estou errada. Ah, não. A taiga, na verdade, é a conífera, tá? Desculpa. É aquele formato de pinheiro, tá? O pinheirinho de Natal, certo? Que vai ter, então, os principais exemplos são pinheiros e o abetos, né? Que é uma espécie, tá certo? E as sementes estão em forma de cone, tá? Igual o que a gente vê, parecido com o que a gente vê, né? Em algumas espécies de pinos e eucaliptos, né? Sei lá, no Parque Rio Vermelho, ou até mesmo aqui pelo sul, essas espécies invasoras que a gente vê por aqui, tá? Aquele conezinho, tá? As folhas, então, têm o formato de agulhas, né? São aciculifoliadas, tá? E daí predomina na região da Escandinávia, na Península Escandinava e na porção norte da Rússia, tá? Estepe, tá? Aquela vegetação baixa, né? Em muitos lugares são chamadas de pradarias, certo? Está associado, então, a esse clima semiárido, né? Ou seja, é um pouco seco também. E reparem que, como é plano, tá? É muito mais fácil de você ter uma atividade econômica mecanizada, né? Uma agricultura mecanizada. Você não consegue, no alto, né, de uma montanha, sei lá, ou próximo dessas áreas onde os abalos sísmicos são muito constantes, tá? Onde a gente vai encontrar dobramentos modernos da geologia,
ter uma agricultura mecanizada, ou se tenha numa área muito pequena, mas na área de estepe, né, que é mais plano, relevo, você vai conseguir. A tundra, que aí sim é associado com clima polar. Olha só o que tem lá. Quase nada, né? Mas ainda assim, não é rico em biodiversidade, tá? Você não vai ter muitas espécies, né? Você não vai ter uma variedade de espécies de seres vivos aqui, mas você vai ter musgos, líquens, tá? Que vão se desenvolver principalmente no verão polar, né? No período onde não tem gelo, tá? A vegetação mediterrânea está relacionada ao clima relativamente seco, né? Tem solos que são pedregosos. Lembra, galera, do sexto ano também, quando a gente discutia a questão de solo, que é necessário matéria orgânica, é necessário decomposição com o tempo, é necessário muita chuva para desagregar, né? Para fragmentar uma rocha e, a partir de então, formar um solo. Tá? E daí um solo bem, imaginando um chão de floresta, né? Um solo, uma terra bem úmida, bem decomposta, tá? Você vai encontrar em lugares onde tem bastante chuva, né? Se não tem chuva, você vai encontrar um solo que ele é mais pedregoso, é quase que pedra quebrada, tá? Com menos matéria orgânica, enfim, mas ainda assim tem vida ali naquele solo, tá? Então você vai ter esse solo pedregoso, né? Aqui, propicia o surgimento de espécies arbustivas e arbóreas mescladas na paisagem, né? Arbustivas e arbóreas lembram que são tamanhos, né, de árvores, tá? Ao longo dos séculos, essa vegetação do continente foi intensamente devastada em decorrência da expansão das atividades econômicas e desenvolvimento das cidades. Dá uma olhada nisso aqui, galera. O que a gente vai encontrar no continente europeu também, tá? A silvicultura, tá? A gente já estudou isso aqui. Em que contexto a gente estudou isso aqui? Giovanni, você lembra? Não lembro, prof. Não lembra? Dá uma olhadinha. A gente fez, inclusive, um trabalho do A gente fez na quarentena, não foi? Inclusive, a gente teve que pesquisar. Sim, perfeito. A gente viu, inclusive, a identificação do selo FSC, que era um selo de garantia. Lembram disso? Onde é que a gente encontrava esse selo? Em produtos em casa, que a gente tinha que procurar. Mas qual exemplo? Qual exemplo? Exemplo? Pedi para vocês procurarem. Todos da madeira, papel, papelão. Boa! Isso. Vocês encontravam na caixa de leite, lembra? Que é feita de papelão também, embora tenha o alumínio por dentro. Tá? Vocês encontravam, às vezes, no lápis de cor, na régua de madeira. Lembram disso? Ou seja, essa atividade da silvicultura, eu estava folheando aqui o livro, procurando qual era o contexto, gente. Não achei que a gente estudou isso. Era falando de agricultura, né? Era falando de agricultura no mundo, isso. E que a silvicultura é um tipo de agricultura, é plantar madeira para se tirar para fazer papelão, para fazer papel, basicamente, tá? Então, a gente vai encontrar esse tipo de vegetação, de economia, tá? No solo europeu também, tá? Na vegetação misturada com essa vegetação, ou muitas vezes tirando a vegetação original para se plantar essas espécies, né, para a indústria de papéis e móveis, tá? São matérias-primas para a indústria de papéis e de móveis. Beleza? O que eu planejei fazer depois disso? Tá. Só associando, né? Aqui em Santa Catarina a gente vai encontrar... Lembra que eu pedi para vocês compararem com um mapa daqui de Santa Catarina? Ou vocês pesquisaram um mapa, pesquisar uma notícia, né? Então, na Serra Catarinense, na região de Lages, por exemplo, a gente vai encontrar a silvicultura também, tá? Só como um exemplo. Daqui local, no caso, Santa Catarina, tá? Galera, eu vou estar encaminhando, então, agora eu quero marcar com vocês, deixa eu tirar isso aqui.
Não vou fazer essa tarefa. Eu quero marcar com vocês, então, a nossa prova, tá? Parar a apresentação. Beleza. Tô vendo você, quem tá com a câmera aberta. Essa prova, a gente, na reunião de professores, decidiu colocar algumas questões abertas, questões discursivas, tá? Então, não vai ter apenas questões de assinalar no formulário Google. Alguns outros professores já estão fazendo provas com vocês, eu acredito que já esteja sendo assim, tá? Eu não sei se eu vou fazer em 2 aulas, mas eu vou marcar essa prova com vocês numa terça-feira, tá? Na verdade, eu vou marcar no dia 1º de setembro, tá? Porque essa semana, hoje é 18, ali, ó, no dia 21, 22, sexta ou sábado dessa semana, eu vou mandar para vocês um questionário sobre esse capítulo, tá? Um questionário que vai ser todo dissertativo, vocês vão ter que responder as questões, tá? E daí, eu quero corrigir com vocês esse questionário no dia 25. A gente começa as apresentações do trabalho, carambola. Então, professor, trabalho pra gente apresentar na sexta agora? Sim. Eu tinha planejado o trabalho 21, 25 e 28, se eu não me engano. Tadã! Sim, o trabalho pode ser mantido para 21. E 25. Aí, dia 28, eu corrijo o questionário para a prova do dia 1º. Vamos ver se a gente conseguir fazer todas as apresentações dia 21 e 25, beleza, né? Senão, a gente continua lá dia 4, depois da prova. Pode ser. Só dar essa A prova pausa. vai ser pro primeiro e pro segundo semestre. Vai ser pro segundo e pro terceiro trimestre. A prova e o trabalho para o segundo trimestre, tá? Que tá acabando na outra semana. Fechar dia 28, as notas. Não, eu vou fechar... Não, meu amor, eu vou fechar lá no dia... A gente tem que encaminhar no sistema dia 6. Ah, tá. Entendi. Tá? Mas cada professor tem sua organização, tá? Uhum. Ela vai fechar antes e vai considerar alguma coisa aí já pro terceiro de vocês, mas eu não, tá? Então, escrevendo ali no chat, galera. Dia 1º de setembro. Prova de gel. Por favor, avisem a Camila, né? Tá faltando bastante, é importante ela assistir a aula, avisa que tem prova marcada. Capítulo 13, tá? Somente esse capítulo. Capítulo 13. Tá? Deixa eu anotar aqui nas minhas coisas também. 13 com 9º ano, dia 1º do 10, 9. 1º do 9. Pessoal, com relação aos trabalhos de vocês, todo mundo já escreveu lá o que vai pesquisar? Sim. Alguém não escreveu? Tem que colocar dupla e o tema, né? Isso, é um tema aberto, né? Que eu deixei vocês pesquisarem. Tá legal fazer isso? Tá chato? Tá curioso? Como é que tá pra vocês? Só pra Eu saber. ia terminar o mas eu ia até perguntar pra ti se precisa encaminhar por e-mail. Desculpa, Thiago, deu uma falhada na sua fala. Repete. Eu ia te perguntar se tem que encaminhar por e-mail o trabalho pronto. Sim, eu não anotei isso pra vocês? Não sei, eu até me esqueci. Tem que botar no Classroom ou no e-mail? No Classroom, por favor. Tá? Okay. E
junto com o... enfim, vocês vão me colocar. Se vocês quiserem, eu posso apresentar aqui enquanto vocês falam, tá? Ou vocês apresentam de casa. Lembrando que é no Prezi ou no PowerPoint. Alguém está tendo problema em fazer no Prezi ou no PowerPoint? Alguém tem dúvida? Estamos no PowerPoint. Tá tranquilo. Tá. Se tiverem alguma dúvida, por favor, mandem um e-mail também. Eu estou projetando aqui para vocês, ó. Classroom. Temas e duplas para a turma. Temas e duplas para trabalho. Tem 4 entregues aqui. O Arthur, aí eu já dei um ok, né? Ele escreveu ali do ladinho. O Nicolas, Estela e Thiago. A Luana escreveu lá no mural, no lugar errado, tudo bem, né? Tenta sempre publicar aqui na atividade que está lançada. Matheus, você já escolheu o seu tema? Já eu vou encaminhar hoje. Ah, tá. Mas está atrasado, né? Eu acho que o Giovanni também está atrasado, não, Giovanni? Eu acho que sim. Ah, pois é. E aí? O trabalho é para Mas dia 21, tá? sim, eu sei. É porque eu tô fazendo, só que ele tá faltando as imagens ainda, mas eu já fiz a Uhum. parte que tem que escrever. Mas qual que é o seu Vou pôr no tema? PowerPoint. Giovanni, qual que é o seu tema? Oi? Qual que é o seu tema? Jurisdiction. Mentira. Eu não posso falar, prof. Tá, Giovanni. A questão é a seguinte, tem um prazo que você não cumpriu, tá? Você está falando que já está fazendo o trabalho. Você está cheio Sim. dos mistérios. Depois você me manda, então, aqui no Classroom, tá? Tá. O Henrique acabou de Professor. mandar turismo na Europa. Henrique, se eu não me engano, tem outra pessoa já fazendo turismo na Europa, não tem? Me corrijam, gente. Eu já vou fazer. A Luara, né, tá falando? Uhum. Então, Henrique, elabora outro tema. Professor. Tá? Pesquisa outro tema, já que você está atrasado e a Luara falou antes, já tinha me falado por e-mail, na verdade, e aqui final da aula, tá? Professor. O Henrique pode fazer no Google Apresentações. Você consegue apresentar aqui pra gente no Meet? Já fez esse teste em outra disciplina? Não? Tá, então é bom fazer esse teste antes. Você tem alguma apresentação aí pronta? Na verdade, você consegue apresentar tudo aqui pelo Meet. Até se você fizer no Word, né? Você vai de uma maneira diferente, né? Passando a barra aqui do lado para baixo e vai mostrando sua pesquisa, seu resumo, suas imagens, seu mapa. Professora. Acredito que não tem problema, Henrique. Então, pode fazer sim, Henrique. Fala, Matheus. Eu posso fazer sobre o relevo e o turismo sobre a Escócia? Ou é sobre a Europa no geral? Não, você pode pegar um caso específico. Ok. Mas você quer fazer... O seu tema é Escócia. Você quer estudar um país, é isso? É, isso. Tá. Então, explora, além do relevo, além do turismo, outras coisas, Matheus. Ok. Tá? Fala do processo histórico, quem ocupou lá, que outro nome já teve esse território que hoje é chamado Escócia, tá? Faz bem completo. Por favor, manda no Classroom, tá? É isso que você está me falando agora, para ficar tudo ali organizado no Classroom. Vou mandar assim. Camila, eu vou passar um e-mail, então, que está sem tema também. O link está com o Vitor, se eu não me engano, né? Vamos pesquisar juntos. Confirma? Uhum.
O Bruno tá com a Luísa, o mesmo termo. O Nicolas tá sozinho. Tá. Eu acho que eram esses que faltavam mesmo. Falta a Duda tá com a Estela, né? Tá. Isso. Beleza, galera, era isso. Sexta-feira estejam com esses trabalhos prontos, me mandem pelo Classroom, tá? É todo mundo sexta-feira e daí vai rolar um sorteio para ver quem é que começa a apresentar. Tá bom? Tudo certo? Vamos acabando por aqui, um minutinho antes. Hasta la vista. Até.